Todos são assim, sem exceção. Eu não conheço ninguém que não seja assim, a não ser este que vos fala. A situação cultural no Brasil ela é catastrófica, e isso significa que a situação humana também é catastrófica. Porque se você não pode sequer discutir a sua situação, você não pode tomar consciência da situação, não há palavras, não há um vocabulário suficiente, não há uma linguagem suficiente para você descrever a experiência humana de ser brasileiro. Meu filho, então, é o seguinte, não é que você está numa situação ruim, está tão ruim que você não pode saber o que está se passando. Quer dizer, você está realmente num estado de coma. Se ele está no estado de coma, ele não sabe o que se passa com ele. Tá certo? E quando ele começa a tomar consciência, quer dizer que ele saiu do coma, ele acordou um pouquinho. Tá certo? Então, não há como exagerar isto. E, sendo esta a situação, não estranha que a situação social também seja calamitosa, que nós tenhamos esses 50 mil homicídios por ano, que sejamos o recordista mundial do consumo de crack, que sejamos o recordista mundial de casos de depressão e assim por diante. Eu digo, será que ninguém vai se preocupar com isso? Eu digo, não, ninguém vai se preocupar com isso. Por quê? Porque o Brasil é, justamente nessa situação, ele se torna ainda mais um país de pessoas amedrontadas, que estão cada uma tentando se salvar a si próprio da situação e buscando uma garantia, um empreguinho, uma proteção, uma coisa assim. Todos são assim, sem exceção. Eu não conheço ninguém que não seja assim, a não ser este que vos fala. Eu não sou assim. Eu era assim 30, 40 anos atrás. Percebi que não podia ser e mudei. Claro que todo mundo quer participar desse trabalho, acha bonito e se inspira por ele, mas quais são os critérios que orientam a sua vida? Então, se você não entende que uma situação dessa exige atitudes heróicas, exige o sacrifício total da sua pessoa, ou como diziam os Founding Fathers, sacrifício da sua pessoa, da sua liberdade, dos seus bens e da sua honra. Você vai arriscar tudo isto. Eu não conheço ninguém que queira arriscar nada disso. Conheço pessoas até que querem participar do trabalho. Mas quando mexe com uma dessas coisas, a pessoa se aterroriza e começa a buscar outras soluções. Então o problema é grande demais para pessoas pequenas demais. Então, por exemplo, se você entende que a situação é esta, e que não se trata de você realizar a sua vocação, de você encontrar a sua profissão, nem mesmo de você desenvolver o seu talento, tá certo? Mas de intervir beneficamente numa situação calamitosa, tá certo? Então você entende que você tem que ser movido nisso aí, não pelo interesse cultural, tá certo? Nem pelo desejo de se realizar, tá certo? Nem pelo encanto que certos temas e elaborações lhe despertam, mas por um ato de caridade, de compaixão. É isto que tem que nos mover. Nós temos que ter pena desses milhões de brasileiros que estão sofrendo à toa sem entender o que está acontecendo. Nós não podemos resolver o problema, nós não temos poder político, nem econômico, nem nada, mas tem uma coisa que nós podemos fazer. Nós podemos restaurar as condições de um diálogo que permita, então, a esse povo ter um pouco mais de clareza quanto ao que está acontecendo para ele. Isso porque sem essa clareza não há esperança nenhuma. Não adianta você vir com planos de restauração nacional, com plano de segurança pública, plano de saúde, tudo isso é besteira. Antes de você fazer os planos, meu filho, você precisa se tornar capaz de fazer o plano, capacitar as pessoas que possam discutir o problema. Isso é a única urgência que existe no Brasil. O resto é tudo besteira, é tudo derivativo, é tudo perda de tempo. Então, eu estou convocando vocês para uma obra de caridade, você está entendendo? E, quando o indivíduo entra nisso, ele tem que entender que ali ele vai ter que sacrificar tudo. Ora, não cabe a mim, evidentemente, dizer o que você vai ter que sacrificar. Não cabe a mim tomar decisões quanto no que você vai trabalhar, do que você vai viver, aonde você vai morar, com quem você vai casar, etc, etc. Se eu tentasse tomar decisões desse tipo, então
seria a mesma coisa que dizer que a gravidade da situação me subiu a cabeça, eu fiquei louco, tá certo? E decidi então criar uma seita. Então eu não tomo essas decisões e não gosto de que me coloque esses problemas pessoalmente. Quando o sujeito chega para mim e diz o que eu devo fazer, eu falo, eu não sei, você resolve. Né? Eu estou dando o critério geral no qual você deve se basear.